Muito bem. Boa noite para todo mundo. A gente vai começar hoje nossa aula de qualidade de software para falar sobre métricas. Métricas é um assunto complicado porque existe muita controvérsia em relação ao que medir e como medir. Então eu acredito que esse capítulo vai dar uma noção para a gente de como entender essa questão. Esse capítulo ele tem muitas fórmulas matemáticas. Eu não vou me ater muito às fórmulas não, porque eu acho que aí a aula fica mais chata. Eu vou me preocupar mais com a teoria, que eu acho que é o que realmente a gente precisa aprender, tá? Então tá aí o capítulo 12 de métricas. Dentro das dificuldades para se obter medidas de software, pode-se citar duas: a variedade de aspectos a considerar e a presença de muitos elementos intangíveis. Alguém pode me dizer o que significa intangível? Não pode ser tocado, não existe corpo físico. Isso. No nosso caso aqui, a gente poderia acrescentar, não pode ser, de certa forma, medido, né? Porque a gente está falando de medições, mas é isso mesmo. Você não tem um corpo físico para poder medir, e aí você não tem como definir o tamanho daquilo, né? Então, esse capítulo oferece uma visão geral sobre medições de software, discutindo os principais problemas e apresentando algumas medidas clássicas. A gente vai ver diversas medidas hoje, diversas métricas que podem ser utilizadas na hora de fazer a medição de qualidade do software. Então, vamos começar com uma historinha aqui. Em 2005, o êxito do primeiro voo do avião A380 da Airbus foi saudado por engenheiros de todo o mundo. A maior aeronave já construída e com uma massa de aproximadamente 500 toneladas comprovou as previsões até então existentes apenas nas telas dos simuladores. Mas engenheiros trabalham usando previsões? Sim, previsões e margens de erro, ambos obtidos com cálculos, medidas e simulações. Por exemplo, com base na massa do avião, nas condições em que este toca o solo no pouso, e a resistência dos materiais utilizados, pode-se dimensionar como deverá ser o trem de pouso. Em software, as medições podem ser utilizadas de maneira semelhante. Antes mesmo do produto existir, determina-se, durante a análise de requisitos, como deverá funcionar. Pode-se, por exemplo, estabelecer qual o tempo máximo que o programa poderá demorar para fornecer uma certa resposta. Com base nessas informações, os projetistas e programadores deverão definir os algoritmos mais adequados, a forma de acesso e indexação dos arquivos, requisitos de hardware e outros fatores que influenciam no resultado. O que ele está querendo dizer aqui é que, antes da gente ter o software pronto, a gente já pode medir quase tudo nele. Ou seja, nós, como engenheiros de software, nós também podemos trabalhar com previsões, assim como os engenheiros aeronáuticos fizeram com o avião. A utilização de métricas responde também a um problema abordado no primeiro capítulo, que é tratar adequadamente a influência de fatores subjetivos no julgamento da qualidade de um produto. Um critério quantitativo estabelecido a partir de um consenso da equipe auxilia as pessoas a trabalharem sob menos pressão de opinião. Por fim, no caso particular de bugs, vários estudos comprovaram a relação entre métricas de manutenção e qualidade de código. Tais métricas podem servir para detectar porções de um programa que merecem atenção especial. Não são as métricas atuais, com quantidade de bugs, mas para você determinar porções de programas que dão mais problema, você pode utilizar os programas que você fez anteriormente. E aí você realmente está fazendo uma previsão baseada nas métricas de projetos passados, o que é fundamental. É muito importante você saber trabalhar e lidar com essas métricas de projetos passados. Isso te diz muito, você aprende muito sobre o seu próprio processo de trabalho, de codificação, no caso. O assunto métricas de software é bastante extenso. Exemplificando, Xenos cita um relatório com mais de 200 métricas diferentes, um indício de que caracterizar o funcionamento de um software não é tarefa simples. Quer dizer, você tem tanta métrica assim é porque deve ser difícil você pelo menos escolher uma. Já começa por aí.
O apêndice A desse livro que a gente está lendo lista vários exemplos de métricas, servindo ao leitor como uma referência básica para implementar um sistema de avaliação e criar suas próprias medições. As próximas sessões apresentarão aspectos gerais e discutirão medições de acordo com as características de qualidade do modelo Square, que a gente vai ver ainda. Em seguida, serão apresentadas técnicas para combinar, aliás, que a gente já viu no capítulo 11, né? A gente está no capítulo 12. Bom, em seguida, serão apresentadas técnicas para combinar os resultados de diversas métricas, permitindo obter um índice global de qualidade. Na prática, aconselha-se o uso de ferramentas informatizadas para registro dos resultados e cálculos como regressão. Algumas ferramentas serão citadas no final deste capítulo. Método GQM. Por existirem muitas medidas diferentes para software, é importante saber escolher quais serão usadas em um projeto. Essa escolha deve considerar características como o custo de aplicação de uma medida e, o que é óbvio, considerar os objetivos do projeto. A maneira organizada de tratar o planejamento do trabalho de medição é o método GQM, Goal Question Metric. Esse método será apresentado aqui por ser muito citado na literatura, tendo sido empregado inclusive na ISO 9126. O princípio enunciado por Vasília simples. Especificar objetivos é por si próprio, um tópico importante, pois, sem objetivos há o risco de coleta de dados sem relação e sem importância. Então não há nada pior para você fazer o seu monitoramento de qualidade do software do que você medir métricas, considerar métricas que no final das contas não vão te dar nenhum relatório gerencial, que você não vai conseguir aprender nada com elas. Aí não vai adiantar nada, né? Então o princípio básico é você ter o objetivo exato daquilo que você quer medir para chegar num controle de qualidade do software, do processo de qualidade, né? Então, o método GQM organiza o planejamento de uma medição de software em etapas. A cada etapa deve-se definir um elemento conforme descrito a seguir. Então, vamos ver quais são essas etapas. Objetivos. São estabelecidos de acordo com as necessidades dos stakeholders. Lembrando que stakeholders são os interessados no projeto. Aquelas pessoas que são influenciadas ou influenciam no projeto de software que você está desenvolvendo, tá? Os objetivos de medição devem ser fixados em função dos requisitos do software. Em particular, uma análise de importância de cada requisito nos moldes sugeridos na seção 12.10.2, que trata do AHP, é útil para controlar os custos da avaliação. Aos requisitos mais importantes podem ser alocados mais recursos, tais como tempo e quantidade de usuários contratados para teste. Então, a primeira coisa é definir os objetivos. Depois, as questões. São definidas para realizar o trabalho de medição. São as perguntas que se espera responder com o estudo. As respostas obtidas com a medição devem trazer informação útil para melhorar o produto. Por exemplo, que aspectos do produto, da interface, afetam a facilidade de uso? As questões estabelecem uma ponte entre os objetivos planejados e as métricas que devem trazer evidências sobre o sucesso ou não da implementação. As categorias particionam um conjunto de dados obtidos. As perguntas criadas no passo anterior podem trazer à tona diferentes tipos de informação. No exemplo citado de avaliação de uma interface, pode-se pensar em vários aspectos que correspondam a diferentes categorias de informação, como quantidade de janelas, distribuição das informações, linguagem utilizada e etc. E, finalmente, os formulários que serão preenchidos conduzem ao trabalho dos avaliadores. A vantagem de definir os documentos para anotação dos dados é evitar que cada avaliador utilize um formato próprio, o que, além de dificultar a tarefa de analisar as informações, pode induzir a erros, como coleta de dados diferentes. Ou seja, toda a equipe tem que anotar exatamente os mesmos dados e seguindo a mesma metodologia para poder coletar esses dados. Se duas pessoas coletarem dados de forma diferente, você vai ter problemas na hora de juntar e consolidar essas informações. As duas últimas fases da metodologia GQM são
a coleta e validação e análise dos dados obtidos. Qualidade das métricas. Todo trabalho de avaliação é colocado em risco se não for possível garantir a obtenção de dados confiáveis. Se o resultado de uma medida é utilizado para julgar um software, é preciso ter certeza de que ela está sendo feita da forma correta. Existem métricas para as quais pode ser mais difícil garantir isso, como, por exemplo, aquelas que dependem fortemente de fatores externos ao software, como a habilidade do usuário. Além da precisão dos resultados, fatores como custo também podem influir na escolha das métricas a serem utilizadas para avaliar o produto. Certas medições podem ser mais complexas e demandarem mais recursos do que outras. Ao elaborar novas métricas ou a escolher uma delas a partir de uma biblioteca, um avaliador pode considerar alguns critérios que são descritos a seguir e mencionados no modelo Square. Então, vejam, você tem que definir métricas que, primeiro, não dependam de fatores externos. Dependam o mínimo possível de fatores externos. E você também tem que escolher métricas que não custem caro demais para você obter. Se é muito difícil você conseguir chegar a um número, a uma métrica que você escolheu, é porque você vai gastar mais dinheiro com aquela métrica do que a economia que você teria ao concluir informações, tirar informações daquela métrica a respeito do processo de desenvolvimento do software. As metas devem ter significância, ou seja, os resultados obtidos devem agregar informação útil à avaliação de qualidade. Métricas consideradas de pouca importância deveriam ser descartadas de uma avaliação, levando à economia de recursos. Então, se elas não tiverem muita importância, você pode desconsiderar. As métricas devem ter custo e complexidade da aplicação compatíveis com a avaliação a ser realizada. Um exemplo de medição custosa seria avaliar o comportamento de 2 dezenas de usuários em um laboratório munido de câmeras sob supervisão de um psicólogo. Imagina quanto isso ia custar. Enquanto um estudo desse tipo pode ser imprescindível para um software de controle de voo, torna-se excessivamente caro para o controle de estoque de uma pequena empresa. Aí já deu para entender o despropósito que é você definir métricas muito complexas que custam muito caro para produtos muito simples. As métricas devem ser repetíveis. Se uma medição é realizada várias vezes e nenhuma condição é modificada, como quantidade de memória disponível, os resultados devem ser sempre os mesmos. Isso não é nenhuma questão de métricas de qualidade. Isso é uma questão da ciência como um todo, né? Se a gente pensar que a gente está aqui tentando adotar princípios científicos para fazer medida de software, na ciência se diz que toda métrica que você tiver, todo fenômeno que você avaliar, ele tem que ser repetível, ou seja, você tem que poder repeti-lo. Senão esse fenômeno ele não é possível de ser medido. Existem medições que dificilmente podem ser repetidas por envolverem condições não controláveis. A velocidade de transferência de dados a partir do disco rígido é um caso típico. As taxas obtidas dependem do desempenho da memória cache do disco, dos buffers do sistema operacional. Quando isso acontece, o tratamento estatístico pode ser utilizado. As métricas devem ser reproduzíveis. Este critério é mais estrito que o anterior, pois significa que os resultados de uma medição devem ser os mesmos para avaliadores diferentes. Uma medida que dependa de um laboratório ou da opinião de um avaliador ou de um usuário não é reproduzível. As métricas devem ser objetivas. A opinião das pessoas envolvidas deve ser limitada ou totalmente evitada. Quando isso não for possível, é desejável que algum mecanismo de correção ou controle, por exemplo, uma média estatística, faça parte da métrica. As métricas devem ser imparciais. Esse critério refere-se principalmente à maneira como as avaliações são realizadas. Uma escolha criteriosa de parâmetros no ambiente de execução, por exemplo, pode levar a resultados diferentes e favorecer ou não um dado produto. As métricas devem prover evidência para sua validação. Exemplificando, se o resultado de uma avaliação é uma curva de tendência, é preciso prover informação a respeito do grau de confiabilidade dos valores apresentados. Para algumas das medidas, como comportamento temporal, é bastante difícil garantir que os critérios como repetibilidade
sejam plenamente satisfeitos. A confiabilidade dos resultados guarda uma relação com os recursos disponíveis e os objetivos do processo. Por exemplo, uma avaliação pode utilizar medições de tempo realizadas de maneira não estritamente controlada, o que pode baratear a medição, e ainda assim obter informações úteis para desenvolvedores e clientes de aplicação simples. O mesmo cenário não seria aceito no caso de sistemas críticos. Sistema crítico é quando envolve perigo de vida para os usuários. Tá? Então, em sistemas críticos, você tem que ter certeza absoluta de que aqueles dados que você está coletando são confiáveis, 100% confiáveis. Além dos critérios mencionados que possuem um caráter mais qualitativo, algumas propriedades matemáticas são sugeridas e mencionadas a seguir. Bom, são propriedades matemáticas. Eu disse para vocês que ia ter muita matemática nessa apostila. Eu vou passar mais batido nessas informações matemáticas, por quê? Primeiro que elas não contribuem muito conceitualmente para o que a gente está estudando. E segundo, porque elas são chatas mesmo. Tá? Por exemplo, significância de permutação. Se uma entidade de programa A, ou seja, um pedaço de programa, uma subrotina, consiste em um rearranjo de uma outra entidade B, ou seja, você pegou a entidade B, fez modificações e aproveitou aquele código para criar uma nova subrotina. Então, a métrica de A vai ser diferente da métrica de B. O tamanho de cada pedaço de programa tem que ser diferente um do outro. É claro que esse resultado depende do rearranjo que tenha sido feito. Inverter duas linhas de código, por exemplo, pode não representar mudança nenhuma na execução. E aí o resultado da métrica de um e de outro vai dar exatamente igual. Isso quer dizer que você, na verdade, então, você não fez nenhuma alteração realmente significativa. Significância de implementação. Se duas entidades diferentes A e B produzem a mesma saída para uma mesma entrada, então a métrica de A é diferente da métrica de B. Esse critério deveria ser válido para métricas que analisam a estrutura e não o funcionamento de um programa. Então observe o seguinte, a estrutura da subrotina A é diferente da subrotina B, mas uma mesma entrada produziu uma mesma saída, usando a subrotina A ou a subrotina B. Isso não é evidência de que A é igual a B, que o tamanho de A é igual ao tamanho de B. Por quê? Porque a gente está analisando a estrutura e não o funcionamento. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Aliás, gente, se vocês quiserem me interromper, como sempre, né? Volto a lembrar vocês aquela informação lá do primeiro dia de aula. Precisando me interromper, me interrompa a qualquer momento, tá? Monotonicidade. Dadas duas entidades de programas diferentes, A e B, a medida de A menor ou igual à medida de A mais B e medida de B menor ou igual à medida de A mais B. Isso é regrinha básica da matemática, né? Teoria de conjuntos, inclusive. Complexidade de interação. Dadas duas entidades A e B, a métrica de A mais a métrica de B é menor ou igual à métrica de A concatenada com B. Então você pega A concatena com B, você vai ter uma métrica maior do que a métrica de A mais a métrica de B. Veja, a medida de A mais a medida de B. Bom, esse último quer dizer basicamente o seguinte. Se A tem uma métrica medida com 10 unidades de alguma coisa, e B tem 20, a soma vai dar 30. Métrica de A é 10, métrica de B é 20, a soma vai dar 30. Agora, isso vai ser sempre menor do que você ter os dois concatenados. Por quê? Porque quando você concatena, você aumenta a complexidade. E aí a métrica certamente vai aumentar mais do que 30, vai ser maior do que 30. É isso que a gente quer dizer aqui. A complexidade da interação entre as duas subrotinas provoca um aumento da medida. Agora a gente vai falar sobre as diversas métricas que vão aparecer daqui até o final da apostila. A primeira delas é a funcionalidade. Uma parte da avaliação de funcionalidade de um produto pode ser feita no início do desenvolvimento, ainda na fase de projeto e arquitetura. Em verdade, essa avaliação é muitas vezes executada sem que os projetistas percebam, na forma de revisões, que a gente vai ver lá no capítulo 16. Uma alternativa simples para implementar métricas de funcionalidade
consistem em acrescentá-las à tarefa de revisão à coleta de dados. Durante o projeto lógico do sistema, isso se resume a contagens de itens, cuja presença deve ser constatada em elementos como diagramas ou ainda em protótipos de janelas de interface. Listas de verificação são úteis para esse efeito. A subcaracterística de interoperabilidade pode também ser avaliada inicialmente de maneira estática, sem executar o produto, verificando-se que a arquitetura contempla a implementação das funções necessárias. No caso de interoperabilidade, entre as diversas funcionalidades, entre as diversas funções que o software tem. A acurácia representa um problema mais delicado, tendo em vista o fato de que os resultados apresentados pelo produto dependem do funcionamento de seus componentes internos, bem como de interações com o ambiente, sistema operacional, usuários. As medidas de acurácia podem também ser obtidas por contagens realizadas com testes do software pronto. Como medir a manutenibilidade de um software? Professor, tem como voltar na acurácia rapidão, para me ver uma coisa rapidinho? Ah, tá, entendi. Qual é o problema mais delicado, entendi. Sim, é uma medida muito mais difícil de você encontrar, porque você vai precisar de partes do software pronto. Então ele está dizendo aqui que você pode obter por contagens realizadas com testes do software pronto. Entendi, valeu. Né? Difícil você fazer isso sem ter implementado o software ainda. Como que você vai saber que a acurácia, no caso aqui, ele está falando do conceito precisão dos cálculos do software. Como que você vai conseguir medir a precisão se você ainda não tem nada implementado? Isso. Né? A manutenção do software é tradicionalmente classificada em 3 tipos: corretivo, adaptativo e incremental. Prisma cita ainda a manutenção preventiva, que também é bem interessante. A manutenção corretiva consiste em modificações realizadas no software com o objetivo de corrigir defeitos ou não conformidades, ou seja, garantir que o produto siga as especificações projetadas. A manutenção adaptativa é utilizada em resposta a modificações dos requisitos, em um momento em que partes do produto já tenham sido projetadas e implementadas. Por exemplo, adaptativa. Você precisa adaptar o software a uma nova lei que foi aprovada. Se o seu software, por exemplo, for calcular imposto, mudaram o cálculo do imposto. Lá vai você fazer modificação no software, né? A manutenção incremental consiste em acréscimos às especificações do produto, tais como funções que não haviam sido previstas anteriormente. Essa manutenção incremental, ela sempre acontece, e principalmente quando o seu software é um sucesso. Porque quando o software é um sucesso, o usuário, naturalmente, ele tem o ímpeto de usar o software para mais coisas. E aí ele pede para acrescentar mais funções. Nossa, está rodando muito bem. Eu até pensei em acrescentar um relatório gerencial que eu não tinha pensado antes. Isso é muito típico de acontecer. Tá? Finalmente, a preventiva, também denominada por prisma de reengenharia de software. O produto é modificado de forma a facilitar a realização dos outros 3 tipos de manutenção. As métricas de manutenibilidade são importantes para o gerenciamento dessa atividade. De maneira geral, podem ser aplicadas a 2 casos: prever o esforço necessário para modificar o software ou criar uma base de dados históricas que acompanhe o desenvolvimento. Exemplificando, um número elevado de modificações pode ser um indicador de um projeto originalmente pouco detalhado ou de problemas de especificação de requisitos por parte do cliente. E aí, essa informação do número de modificações, ela é muito importante para você focar nos problemas que precisam ser tratados para aumentar, melhorar a qualidade do processo de desenvolvimento. Avaliar a manutenibilidade é útil, por exemplo, ao tratar de software antigo, software legado. O cenário, infelizmente, típico é uma equipe de desenvolvimento ser encarregada de manutenção de um programa que foi criado há muito tempo, para o qual a documentação é quase nenhuma, incompleta, desatualizada ou inexistente.
as métricas permitem prever o esforço necessário para realizar as modificações do produto. Outra técnica para análise de manutenção de programas é a visualização. Grafos ou árvores são utilizados para representar a evolução das versões ao longo do tempo. A técnica não é muito difundida e uma possível explicação é a complexidade exagerada das representações obtidas. A seguir, então, serão comentadas métricas clássicas conhecidas na literatura. E aí a gente vai começar com a medida do tamanho, que é a mais clássica delas. Medir o tamanho de software sempre foi uma questão muito complicada para os desenvolvedores. Vocês vão entender isso pelo texto que está aqui. Vocês viram em alguma disciplina alguma coisa que tenha a ver com medida de tamanho de software? Não, o professor só, por exemplo, em programação orientada a objetos, né? Programação visual orientada a objetos. Sim. Ele só falou que a gente ia começar a fazer softwares gigantes, né? Softwares de verdade, né? Software de gente grande. Mas nada sobre a medição de tamanho de um software. Ah, perfeito. Então vocês vão ver agora que existe quase que um desafio em definir e entender o tamanho dos softwares que nós desenvolvemos. O tamanho, medidas de tamanho. O tamanho pode ser um indicador razoável de várias características de um software. Programas maiores demoram mais tempo para ser escritos e, por consequência, custam mais caro. Além disso, um produto maior geralmente envolve um trabalho mais complexo. Utilizar medidas de tamanho de software existe bastante cautela. Algumas intuições que utilizamos no mundo real, intuições utilizadas no mundo real, não podem ser transportadas para o universo da programação. Por exemplo, relações como duplicar a força para transportar o dobro do peso deixam de ser válidas. Para programar o dobro de linhas de código, em geral, é preciso mais do que duplicar o tempo. Por fim, características importantes do software, como confiabilidade exigida, não aparecem em uma informação como 500 linhas de Java. 500 linhas de Java é uma coisa muito... como é que eu vou dizer? É uma informação muito volátil. O que você consegue com a informação 500 linhas de Java? Você sabe que o programa tem 500 linhas. 500 System Out Print Line. Se você tiver lá essas linhas todas compactadas, você pode estar falando de um programa muito grande. Mas e se o cara colocou cada pequena instrução de Java numa linha uma debaixo da outra? Né? É perfeitamente se escrever um programa inteiro em Java com uma linha só. Então, as medidas de tamanho continuam sendo muito utilizadas por diversos motivos. Estão entre as métricas de aplicação mais simples, são de fácil interpretação quando não houver muita precisão em jogo, possuem baixo custo de aplicação. E a primeira medida, e a mais simples dela, e mais barata de você medir também, você pode até fazer software para percorrer os fontes e contar, é a medida de linhas de código. A medida mais simples para o tamanho de um programa é a contagem de linhas de código. Existem várias variantes para ela, como Lines of Code, Source Lines of Code ou S-Lock físico. O método mais simples é também o mais impreciso. Utilizando linhas de código, não se distingue linha de código de linha em branco ou de comentários. Essa métrica é, em princípio, o padrão indicado para o uso no PSP, lá no capítulo 6. Pode ser suficientemente precisa quando se comparam grandes volumes de código. Naturalmente, um programa de 4.000 linhas deve ser mais complexo e levar mais tempo para ser desenvolvido do que um programa de 2.000 linhas. Para aumentar a precisão da medida, sugeriu-se o uso de S-Lock, onde linhas em branco ou comentários não são consideradas. Já melhora um pouco, né? As variantes lógica e física não têm definições amplamente padronizadas. A obra de Park distingue linhas físicas de código de linhas contendo vários comandos. O exemplo a seguir seria medido como 3 lines of code, 2 S-locks físicos e 3 S-locks lógico, pois há 3 comandos. Então vejam, no caso aqui a gente tem uma linha de comentário,
uma linha com um monte de comando e uma última linha com um fecha-chaves. São 3 linhas de código, mas são só 2 linhas físicas, porque a gente não considera o comentário, e são 3 linhas lógicas, porque a gente tem 3 comandos. A gente inclui aqui o comando if, o comando de incrementar o índice A e o comando de imprimir a palavra OK. São 3 comandos. Mas esse cara aí tá roubando. Ele resumiu o if, né? Em Java, geralmente você dá um enter, pá, e faz uma linha. No caso, podia ser uma linha ou 2, né? Mas essa é exatamente a dificuldade, Lucas, que você tem para poder medir código. Imagine se você tem uma equipe e essa equipe não definiu como que deve ser escrita essa linha que está aí. Cada um resolveu escrever de um jeito. Você disse agora que ele está roubando, é claro, porque você poderia escrever essa linha de uma forma muito mais descritiva, concorda? Sim. Ele poderia colocar em 2 linhas ou em uma linha só. Sim. Ou em até 4 linhas, né? Se você desse um enter, aí mais um enter, mais um enter. Pois é. Daria para colocar em muitas linhas. Então, uma das primeiras coisas que você precisa para poder utilizar lines of code, ou seja, linhas de código, é definir a estratégia, como é que eu vou dizer? O estilo de programação e as regras de programação para toda uma equipe. Todo mundo tem que saber programar exatamente da mesma forma e seguir regras muito bem rígidas, para que depois você possa fazer essa medição de linhas de código. E aí dá até para você, como eu disse, implementar um contador de linhas de código. Agora, uma alternativa são os pontos de função. Até o início da década de 70, a principal forma de medir software era utilizando lines of code. A simplicidade da medida resulta ao mesmo tempo em seu baixo custo e precisão. Um programador gastaria no máximo alguns minutos para concatenar os arquivos fontes de um projeto e obter do editor a contagem total de linhas. Entretanto, o número obtido não revelaria nada a propósito da estrutura de tal sistema. Para exemplificar essa situação, considere essas 2 linhas. Um i sendo incrementado, o i sendo utilizado para guardar alguma coisa no vetor, e isso indo para uma rotina de ordenação, né? Pelo que eu estou entendendo. Embora a segunda linha evidencie algo sobre a complexidade da arquitetura do programa, na contagem lines of code tem o mesmo peso da primeira linha. E observe que são 2 linhas, em termos de complexidade, são 2 linhas completamente diferentes. Para corrigir esse tipo de discrepância, é preciso um nível de abstração maior ao analisar o tamanho do software. A análise de pontos de função provê uma solução para isso. Mas então, perdão te interromper, mas é dificílimo então você fazer essa métrica então do código, porque tem linhas super complexas e tem linhas com uma conta matemática super simples, que nem aquele I++. Aí você vai ficar muito tempo fazendo isso aí, se fosse colocando um peso na linha, no caso. Sim, mas é difícil, mas é possível. Porque você consegue fazer se você utilizar essa métrica de análise por pontos de função. Ela te dá a solução para isso. A ideia é que você não conte número de linhas, você conte pontos. Cada tipo de operação que o software executa, ele tem uma pontuação diferente. Entendeu, Lucas? Por exemplo, a pontuação daquele I++ seria ponto 1. É 1 ponto de função. Já essa linha de baixo aqui teria, 15 pontos de função. Porque a complexidade para você executar aquela função é muito maior. Tá? Entendi. Vamos ver agora, então, como que é. A métrica análise por pontos de função, ou simplesmente pontos de função, foi desenvolvida na década de 70 como uma forma de medir software, considerando as funcionalidades criadas. A medida pode ser aplicada antes do código ser escrito. Olha que interessante. Se você, na verdade, já sabe quais funções serão executadas por cada pedaço, por cada subrotina, você já consegue a medida do tamanho do software antes do software ser escrito. Então a gente se baseia na descrição arquitetural do projeto. Além disso, pontos por função é independente da tecnologia usada do desenvolvimento. Você pode empregar mainframe com COBOL, cliente-servidor com C++,
ou web com PHP. Em cada caso, o que se observa é o custo do desenvolvimento diferente para uma mesma contagem de pontos por função. A contagem de pontos por função pode ser aplicada logo após a definição da arquitetura, permitindo estimar o esforço e o cronograma de implementação de um projeto. Também pode ser aplicada a sistemas já em funcionamento, substituindo o lock para estimar esforços de manutenção. A descrição a seguir da contagem de pontos por função tem apenas a intenção de introduzir o assunto, pois para apresentar toda a métrica seria necessário um capítulo à parte. Dessa forma, alguns aspectos, como o uso de pontos de função relacionados à interface gráfica, não serão discutidos. Na verdade, o que vai ser feito aqui é dar uma ideia de como você pode fazer uma medida de pontos por função. Você não precisa necessariamente... não existe uma medição universal, é o que eu quero dizer. Cada equipe de desenvolvimento acaba criando a sua própria tabela de pontuações para cada tipo de funcionalidade, tá certo? Então, para determinar os números de PF, deve-se considerar a contagem de dados e de transações. Na contagem de dados, consideram-se arquivos lógicos internos ou arquivos de interface externos. Entre as transações, tem-se entradas externas, saídas externas ou consultas externas. Para a contagem do número de PFs, esses 5 fatores ou funções na terminologia são considerados. A contagem de dados representa a funcionalidade provida ao usuário por meio de dados internos ou externos ao software. O termo arquivo refere-se a um grupo de dados logicamente relacionados. Então, nós temos aqui alguns tipos de dados que podem ser utilizados para fazer medida. Primeiro, arquivos lógicos internos. São grupos de dados persistentes relacionados... Vocês sabem o que quer dizer dado persistente? Qual que é o conceito para dados persistentes? Que é gravado em banco e dado da memória RAM? Como assim? Persistente. Dados persistentes é um conceito que vem lá da orientação a objeto. Lembraram? Eu não vou lembrar, não. Dado persistente para mim é aquele que continua, né? Sei lá, não sei. É que continua, exatamente. E como que isso pode ser traduzido aqui? Você tem... Quando você executa um programa que foi montado orientado a objeto, você cria vários objetos na memória, certo? Para que o programa seja executado. Aqueles objetos ficam na memória, executando as funcionalidades do programa que está sendo executado, e quando o programa termina, apaga aqueles objetos todos da memória, né? É só para poder execução do programa. Agora, você tem na orientação objeto o conceito de dados persistentes, que é o seguinte: antes do programa se encerrar, você pode criar um arquivo com os objetos que você quer que voltem à memória quando você executar o programa de novo. Inclusive, existe biblioteca para isso, biblioteca Java para isso. Eu já fiz programa assim, que você faz tipo um dump da memória com os objetos que lhe interessam, cria esse arquivo em disco, e na hora que você executa de novo, o próprio Java já vai lá e bota esses programas na memória novamente. Isso é dado persistente. Okay? Mas, por exemplo, você pode salvar em momentos específicos da execução do programa ou só no final? Como é que é? A biblioteca que eu trabalhei, você pode fazer esse salvamento a qualquer momento. Mas o que a gente fazia era, a gente utilizava essa biblioteca. Nossa, eu podia lembrar o nome dela, né? Era bem bacana de usar. Você colocava como último comando do programa antes de fechar a execução, entendeu? E aí ele salvava, criava um arquivo lá criptografado qualquer no disco, e quando você executava o programa de novo, tudo aquilo voltava. Era bem bacana aquele negócio lá. Deve existir outras rotinas que fazem esse tipo de coisa. E isso não tem nada a ver com banco de dados, tá? Era só você estar salvando um dump daquela memória naquele momento. Uma fotografia. Para você não perder aqueles objetos. Entendi. Então vamos lá. Grupos de dados persistentes relacionados logicamente, mantidos pelo sistema e alimentados por entradas externas ou valores calculados. São relativos às funcionalidades do software, como, por exemplo, cadastro de clientes, alteração de produtos. Não são ALI, por exemplo, arquivos temporários de classificação. Arquivos de interface externos.
Grupos de dados persistentes, relacionados logicamente, porém utilizados apenas para consultas do sistema. Os dados são mantidos e ou alimentados por outros programas. As transações representam as funcionalidades providas ao usuário pelo processamento dos dados de um software. Entradas externas. Um processo lógico em que dados são introduzidos no sistema. Os dados podem ser informações de controle ou de negócios. As entradas externas representam o fluxo de informações que adentra o sistema. Exemplos são, por exemplo, exclusão, alteração e inclusão de registros. Saídas externas. Um processo lógico em que dados são enviados ao exterior das fronteiras do sistema. Por exemplo, a emissão de relatórios ou mesmo a apresentação de dados em tela. Tais dados são computados a partir de arquivos lógicos internos e arquivos de interfaces externos. Consulta externa. Um processo lógico que envolve um par consulta-resposta. Os dados são recuperados exclusivamente de arquivos internos e interfaces externas. Nada é computado. Nenhum arquivo lógico interno é alterado nesse processo. São exemplos as consultas ao cadastro de clientes, por exemplo. Então, observem, cada um desses tipos de transação de dados que a gente está vendo aqui representa um conjunto de pontos de função que podem ser medidos. Após terem sido identificados e contados, esses 5 fatores devem ter sua complexidade classificada como baixa, média ou alta. Ou seja, de cada um daqueles 5 tipos, você ainda pode subdividi-los, cada um deles, em baixa, média e alta. Essa classificação depende de uma análise dos elementos de dados que compõem cada um. Essa análise foge ao escopo do livro, mas é importante notar que nela podem ocorrer certas diferenças no cálculo de pontos por função. Por exemplo, ao se avaliar itens de dados em uma janela de interface, cada organização deve padronizar seu método de classificação de complexidade. 2 programas muito diferentes podem possuir a mesma contagem de pontos de função. Aspectos como complexidade dos cálculos ou requisitos, como o tempo real, não entram no cálculo até este ponto. Para resolver isso, pode-se calcular um multiplicador chamado fator de ajuste. Esse fator de ajuste é baseado em 14 características gerais. Então aqui a gente tem uma série de pesos e fatores de ajuste que a gente pode acrescentar na nossa medição, que a gente havia classificado, a gente ia contar 5 tipos de manipulação de dados. Cada um dos tipos ia ter um número baixo, médio ou alto. E a gente ainda pode acrescentar um peso, considerando para qual funcionalidade a gente está fazendo essa manipulação de dados. Ou seja, vocês estão vendo que a coisa vai só complicando. Mas quanto mais complexo você tiver essa medição de pontos por função, mais precisa ela vai ser para definir para a gente o tamanho do software. Cada CGS recebe um valor de 0 a 5, representando nenhuma influência até influência forte ou total. E aí o fator de ajuste é calculado por FA igual a 0,65 mais 0,1 mais N1 mais N2 mais até N14. De cada NI representa um dos 14 níveis de influência. A partir do valor de FA, que é o fator de ajuste, pode-se calcular o número de pontos de função ajustados. Então você tem um ponto de função, multiplica pelo PFA, pelo FA e você tem o PFA. Não existe um manual detalhado de critérios para cada um dos 14 fatores de ajuste. Existe também um grupo brasileiro sobre pontos de função, o BFPUG, Brazilian Function Point Users Group. Algumas métricas podem ser derivadas a partir do cálculo do ponto de função, como o número de homens/horas, para produzir um PF ou um PFA, ponto de fusão ajustado. Ou, ainda dada a produtividade média da equipe, o tempo necessário para implementar um projeto. Exemplificando de uma equipe, se uma equipe produz aproximadamente 10 PFs por dia, um projeto cujo tamanho é 300 PFs será implementado em aproximadamente 30 dias. De maneira semelhante, pode-se aproximar valores para o preço de um produto, a partir do custo de desenvolvimento de um PF dentro da organização.
A tabela 12.2 apresenta uma estimativa da quantidade de linhas de código necessárias para a produção de um ponto por função, LOCPF, para diversas linguagens de programação. Obrigado, Davi. Isso daqui é mais uma curiosidade, tá? Quanto que você consegue produzir de pontos por função, dependendo da linguagem que você está usando. Então, observem que quanto mais compacta for a linguagem, mais pontos por função você consegue pelas linhas de código. A análise de pontos por função é normalizada pela ISO 14143. Outra versão da medida, a Cosmic FP, é tratada no documento ISO 19761. Complexidade estrutural. A complexidade estrutural avalia a construção interna de um software, o número de componentes, a quantidade e a natureza das relações entre eles. Um software cuja estrutura é mais complicada oferece mais dificuldades para ser analisado e compreendido pelos desenvolvedores. O número de erros encontrados em programas mostra geralmente forte correlação com o tamanho e a complexidade interna. As métricas de complexidade estrutural são baseadas, em geral, no código-fonte, mas existem também medidas feitas a partir dos diagramas UML. Nesse segundo caso, é possível prever o esforço futuro de codificação e manutenção antes mesmo do programa ter sido implementado. Primeiro tipo de complexidade é a complexidade ciclomática. O número ciclomático ou complexidade ciclomática avalia o número de caminhos de execução diferentes de um dado programa. A métrica faz parte de um conjunto proposto inicialmente por Markov e visa analisar a estrutura do código-fonte fornecendo um valor numérico que o caracteriza. A premissa básica é que o nível de alinhamento de laços e comandos de decisão no código tem relação com a complexidade de execução e com a complexidade psicológica, ou seja, o esforço necessário para compreendê-lo. Exemplificando, um comando if abre duas possibilidades de execução diferentes, o que pode significar o dobro de esforço de teste e verificação. Um algoritmo com uma quantidade maior de caminhos é naturalmente mais difícil de compreender e, em consequência, mais difícil de manter. Os dois trechos de código a seguir em linguagem C ilustram essa situação. É claro que, do jeito que está aqui, o da direita vai ser muito mais complexo de se testar do que a esquerda, né? Em ambos os casos, a possibilidade de divisão por zero. No trecho da esquerda, um único teste bastaria para verificar, por exemplo, se o tratamento de exceções foi corretamente implementado. Bastaria escolher A igual a X mais Y. No trecho de código à direita, são necessários dois casos de teste, satisfazendo as seguintes condições. Os testes tornam-se mais complexos, pois é preciso garantir que cada diferente caminho de execução seja executado, e dentro de cada caminho, as condições apropriadas serão obtidas. A complexidade ciclomática é calculada a partir de um grafo dirigido que representa os possíveis caminhos de execução do programa. A figura 12.2 apresenta um exemplo. Isso é um exemplo de complexidade ciclomática, mas vamos ler o que tem para dizer aqui antes. O grafo de execução é uma representação do fluxo de controle do programa. Cada nó corresponde ao trecho do código ou um comando. Exemplificando, o nó 2 do gráfico abaixo corresponde ao primeiro comando if 0 igual a n, a partir do qual há dois caminhos possíveis: seguir para o nó 7, se for verdadeiro, ou para o nó 3, se for falso. O nó 1 corresponde a três atribuições iniciais, as variáveis a, b e c, não havendo necessidade de criar nós separados para comandos que são executados obrigatoriamente em sequência. Então, vocês observem que a gente tem aqui diversos lugares em que você duplica os caminhos. Tem uma duplicação no 2, uma duplicação no 4, uma duplicação no 5. Então, temos uma duplicação no 2, no 3, no 4 e no 5. Instruções de desvio incondicional, como break go to, podem ser representadas com um nó específico, não sendo agrupadas com as instruções circundantes por motivo de clareza. Instruções de desvio condicional, como if ou for, sempre são representadas em nós, com duas arestas de saída. Finalmente, desvios condicionais implementados por instruções de seleção do tipo case ou switch
são representados com um nó, a partir do qual há várias arestas de saída. Outra opção é representá-los como uma cadeia de instruções if-then. Na figura 12.2, os lugares marcados com os números 2, 3 e 4 no código e no grafo correspondem a pontos de decisão que permitem a escolha entre caminhos de execução diferentes. A última sequência corresponde ao caminho onde o laço while é executado, sendo iterado um número arbitrário de vezes. Existe, então, um total de 4 caminhos diferentes possíveis nesse exemplo, e esse valor representa a complexidade ciclomática. Por definição, o valor é calculado como sendo VG igual a E menos N mais P, onde E é o número de arestas do grafo, G. N é o número de nós e P é o número de componentes conexos. Uma maneira simples de calcular VG consiste em contar o número de comandos de desvio, condicional ou incondicional, existentes no código e adicionar 1. No caso exemplificado, há 2 comandos if correspondendo aos nós 2 e 3 e o comando while correspondendo ao nó 4. Segundo Watson e Maccabi, a complexidade ciclomática deve ser mantida em um valor máximo de 10, além do qual deve-se particionar o código utilizando subrotinas. Em um estudo um pouco mais recente, ambos indicam evidências empíricas de que a complexidade máxima de 15 é aceitável. Nesse mesmo estudo, está descrita outra métrica, a complexidade ciclomática essencial, que busca avaliar o grau de estruturação do programa, do código. Desvios incondicionais contribuem para aumentar o valor dessa medida. Então vejam, é uma outra maneira de você medir o tamanho do código. Você definir a complexidade desse código através de um grafo. Tá? Você pode fazer isso simplesmente também contando a quantidade de comandos if, comandos while, comandos for, e aí dependendo da linguagem que você está usando, né? Entenderam como que se faz medida de complexidade? Agora a métrica de Halstead. A métrica de Halstead procura estimar o esforço para a construção do código com base em seu tamanho. Naturalmente, ao fazê-lo dessa forma, a medida apresentada a mesma falha que a medida apresenta, a mesma falha que a medida Lock, ao não quantificar a complexidade inerente ao algoritmo. Contudo, a métrica de Halstead é mais precisa do que Lock ou S-Lock, por analisar o programa de uma maneira mais fina, o que será explicado a seguir. A medida é calculada de acordo com 4 quantidades, aqui identificadas utilizando os nomes que se tornaram clássicos na literatura. N maiúsculo 1 é o número total de operadores utilizados no código. N minúsculo, número de operadores distintos. N maiúsculo 2, número total de operandos. E N minúsculo 2, número de operandos distintos. A partir desses valores são calculados o vocabulário N, que é Nzinho 1 N mais Nzinho 2, o comprimento H, que é Nzinho 1 log de Nzinho 1 mais Nzinho 2 log de Nzinho 2, o comprimento real, que é Nzão igual a Nzão 1 Nzão 2, o volume V, que é Nzão log de 2 N, o nível de dificuldade, o esforço, o tempo de implementação, o número estimado de bugs. Eu falei para vocês que ia ter muita matemática nesse negócio aqui. O valor de T, que é o tempo de implementação, pode ser calibrado para cada diferente projeto. A divisão por 18 segundos foi proposta por Halstead com base nos dados por ele utilizados em seus estudos. Para compreender melhor a técnica, vejamos esse exemplo. If k menor que 2, if x maior que 3, x igual a x multiplicado por k. Neste código, pois os operadores são if, abre colchetes, fecha colchetes, abre chaves, fecha chaves, maior, menor, maior, igual, asterisco, ponto e vírgula. Esses são os operadores que aparecem nesse trecho de código, então o nzinho é igual a 8. Note-se que no caso dos operadores que são utilizados em conjunto, como parênteses, colchetes ou pares, como do while, apenas uma ocorrência contada. Em seguida, há N2 igual a 4, operandos distintos. Quais são os operandos? As variáveis e os valores que estão no código. K, 2, 3 e X. O número total de operadores é Nzão 1 igual a 10, e o número total de operadores é N2 igual a 7. Aplicando a fórmula, teremos os seguintes resultados. Aqui estão todos os valores daquelas variáveis que estavam lá em cima.
Ou seja, se criou um método científico, um método matemático para se definir a complexidade de um código. Tá? É bem legal, né? Mas envolve muita matemática. E a gente sempre pode fazer um programa que conta programas. Isso é bacana. Medidas baseadas no fluxo de dados. As métricas de Henry e Kafura medem a complexidade com base no volume de informação processado pelos componentes subrotinas de um software, arquivo-fonte. Então, no caso dessa rotina, que é um exemplo que retorna um inteiro, recebendo um inteiro e o endereço de um inteiro, e retorna n igual a n mais k mais 1. Há duas informações de entrada fornecidas por meio de variáveis k e n, e duas informações de saída, um por meio da variável n e outra utilizando a variável de retorno da rotina. A chamada métrica de Henry Kafura utiliza a fórmula métrica igual a comprimento multiplicado por fan-in vezes fan-out elevado à segunda, onde o comprimento do programa pode ser medido utilizando, por exemplo, lock, e os termos fan-in e fan-out referem-se respectivamente à quantidade de informação que entra e à quantidade de informação que sai. No caso, o fan-in e fan-out dessa rotina, ambos são iguais a 2. Outra dificuldade, as métricas de acoplamento e coesão servem para analisar o grau de dependência entre componentes de um programa, sejam subrotinas, objetos ou módulos inteiros. Em Darcy, encontra-se uma boa revisão bibliográfica. A coesão mede a associação entre dois componentes de um software em relação à realização de uma dada tarefa. Dois componentes apresentam mais coesão se operam em conjunto para obter um determinado resultado. Por exemplo, uma subrotina produz um valor gravado em um arquivo, que é depois utilizado por outra subrotina. O alto grau de coesão dentro de um módulo é desejável, pois os componentes contidos nesse módulo operam em torno de um mesmo objetivo. Exemplificando, se as subrotinas contidas em um módulo se dividem em dois grupos, um para tratar um cadastro de clientes, outro para tratar um cadastro de produtos, faz mais sentido dividir o módulo em dois. O acoplamento mede o grau de associação entre dois componentes. Duas subrotinas estão acopladas, por exemplo, se utilizam a mesma variável global. O nível de associação será mais forte se uma invocar a outra e outra maior se, na chamada, houver parâmetros transmitidos entre elas. Um baixo grau de acoplamento entre componentes é desejável, pois, quanto menor a troca de informação, menos complexa a interface e mais fácil a compreensão e manutenção. O acoplamento fornece uma indicação de esforço de manutenção. Se dois componentes estão fortemente acoplados, erros em um deles podem resultar em erros no outro. Um exemplo típico é o acoplamento por meio de variáveis globais, que deve ser evitado ao máximo. Se uma variável global x é usada pelas duas funções a e b, uma modificação sobre x efetuada em a pode provocar mudanças no funcionamento em b. De maneira geral, tanto para a coesão como para o acoplamento, encontram-se propostas de métricas com um caráter bastante qualitativo. O FUT sugere uma métrica de acoplamento calculada da seguinte forma. Os acoplamentos são classificados em 12 categorias numeradas, conta-se o número de ocorrências NI de acoplamentos na categoria I, o resultado da métrica é dado pela fórmula N igual a I mais NI menos 1, 2 vezes NI mais 1, onde I é o maior valor para o qual existe NI maior que zero. Patel sugere uma métrica baseada na similaridade entre dois módulos. O cálculo é feito a partir de contagem de variáveis e subrotinas usadas nos módulos considerados. Então, vocês perceberam que agora a gente está enumerando uma série de estudos que foram feitos para poder se chegar às métricas diferentes. Métricas de tamanho, de complexidade do código, né? de capacidade de manutenibilidade também. Afinal, quanto menor é o acoplamento entre códigos, menor também vai ser a dificuldade de você fazer manutenção no programa. Aqui continua falando sobre esse monte de variável. Isso não me interessa tanto. Vamos então para a questão da UML e a orientação a objetos.
Algumas métricas foram definidas especialmente para software orientado a objetos. Citaremos aqui apenas as medidas criadas por Schimander e Kenmerer, que servem como exemplo dos elementos que podem ser considerados para definir medições desse tipo. A profundidade de herança mede a distância ao longo da árvore de herança, entre uma classe qualquer e a raiz da árvore. Exemplificando, dadas as classes em C++, classe A, classe B é derivada de public class A e classe C é derivada de public class B. A profundidade de C é igual a 2. Quanto maior esse valor, mais métodos terão sido herdados e provavelmente maior será a complexidade ligada ao funcionamento do código, sua compreensão e manutenção. Então você vê que está se percebendo aqui, está se tentando chegar a uma métrica de complexidade para a orientação a objeto que mede quantas vezes um objeto qualquer foi herdado, né? Então o C, ele herdou características de B que herdou características de A. Então a complexidade, no caso, a profundidade medida é 2. O número de filhos mede o número de classes diretamente derivadas a partir de uma dada classe. No mesmo exemplo, esse valor para a classe A é 1. Um valor elevado indica bastante reutilização do código. O acoplamento de uma classe A para a classe B é dado pelo número de métodos de B chamados a partir de A, adicionado ao número de atributos de B reverenciados por A. A resposta para uma classe é o número de métodos que pode ser invocado em resposta a uma mensagem enviada por um objeto. Por exemplo, um objeto de uma classe A envia uma mensagem, ou seja, invoca um método de um objeto da classe B. Em consequência, o objeto do tipo B poderá executar várias outras chamadas. É a contagem dessas chamadas que fornece o valor da métrica. Quanto mais elevado esse número, maior a complexidade do funcionamento. Como consequência, provavelmente mais testes devem ser realizados para assegurar a ausência de defeitos. Ou seja, maior complexidade, mais atenção na hora de realizar os testes. E aí vem aqui as fórmulas matemáticas para você chegar a essas métricas. O valor elevado para essa métrica, que é a falta de coesão, pode indicar oportunidades para dividir classes em subclasses. Uma subdivisão é um princípio importante para tratar a complexidade. Classes menores são mais fáceis de compreender e manter. Outras métricas para orientação a objetos são propostas por gênero, consistindo na contagem dos seguintes itens: quantos atributos tem uma classe, quantos métodos tem uma classe, associações existentes em um diagrama de classes, você pode contar quantos são, e quantas agregações entre classes ocorrem. Uma técnica muito interessante consiste em investigar intuitivamente o acoplamento e a coesão. Isso pode ser feito por meio de gráficos, que ilustram ao avaliador a complexidade estrutural do produto e permitem facilmente identificar gargalos. Então, Churcher propuseram uma visualização gráfica tridimensional da estrutura de uma classe. A visualização pode ser muito reveladora dos problemas existentes, visto que permite ao desenvolvedor perceber imediatamente a complexidade estrutural de um projeto e a conveniência ou não de efetuar mudanças. Então, está descrevendo agora como que se obteve aquela figura anterior. Trata-se de um modelo tridimensional que pode ser visualizado na internet por meio de um navegador com um plugin de realidade virtual. Os cubos são atributos. Aí eu falei errado, né? Os cubos são atributos acessados por métodos representados por esferas. Pode-se observar imediatamente o acoplamento ou não entre os métodos da classe, as dependências entre métodos e oportunidades de particionamento das classes em subclasses. Muito bem. Nós basicamente falamos até agora de medidas de tamanho de software e medidas de complexidade de software. Tudo que a gente falou até agora foi medidas para esses dois tipos de características de um software. A partir de agora, a gente vai falar sobre mais algumas características ou mais alguns conceitos que podem ser utilizados. O primeiro deles é a usabilidade.
Usabilidade. A noção de usabilidade de um produto tem uma dependência forte de aspectos subjetivos, que são fatores não quantificáveis pelo avaliador em uma função de características próprias ao software. Por exemplo, na avaliação de um jogo, dois indivíduos podem discordar completamente quanto a terem apreciado ou não os gráficos, músicas e a interface de maneira geral. Assim, a origem da diferença de medições não está mais no produto, mas sim nos usuários. Embora o uso de listas de verificação, checklists, e da contagem de itens estar distante de um estudo completo no laboratório de usabilidade, tal técnica é simples de utilizar, de baixo custo e pode ser muito efetiva. O capítulo 13 trata de problemas de interface e ergonomia e apresenta algumas diretivas que podem ser aplicadas na forma de métricas. Por exemplo, usuários contratados para o teste podem contar mensagens de erro e outros itens de interface que lhes sejam obscuros, levando a um valor percentual de interface inteligível ou não. Então a usabilidade mede quanto um software é fácil de utilizar. E isso é uma medida muito subjetiva, né? Duas pessoas podem chegar a conclusões completamente diferentes, então não é fácil você chegar nessas medidas. A gente, nos próximos capítulos, ainda vai voltar nesse assunto. Não só no capítulo 13, mas mais para o final da disciplina, a gente vai voltar nesse assunto sobre como testar e medir a usabilidade do software. E tem a confiabilidade. Medir a confiabilidade significa, de maneira geral, estimar a probabilidade de ocorrência de falhas. Como uma falha é uma manifestação de um defeito, alguns autores também traduzem confiabilidade diretamente na estimativa da densidade de defeitos presentes no software. Medir a quantidade de defeitos em um programa pode parecer bastante paradoxal. Para contar os defeitos é preciso saber que estes existem e, se sabemos que existem, deveríamos eliminá-los. Os defeitos encontrados e corrigidos são anotados, servindo para gerentes acompanharem a progressão do desenvolvimento e testes do produto, como é feito no PSP. Embora possa parecer extraordinário, alguns defeitos não são corrigidos. Isso pode ocorrer por vários motivos. Primeiro, não se consegue reproduzir a falha que revelou o defeito. E isso acontece. Dependendo da complexidade do problema, você não consegue simular o defeito e, por conta disso, você não consegue corrigi-lo. Você não consegue isolar o defeito, quer dizer, ele está distribuído e envolve uma série de características, e aí você não consegue dizer o defeito ocorre quando esta variável se comporta desse jeito. Isso é muito complicado. E terceiro, o defeito é raro e o custo para removê-lo é considerado alto demais. Quando eu tinha empresa de desenvolvimento de software, nós trabalhávamos em cima de um ecossistema muito bem definido e nós tínhamos uma biblioteca de subrotinas muito consistente. E essa biblioteca de rotinas incluía todo tipo de cálculo de data, cálculo de códigos verificadores. Então a gente tinha muita rotina pronta e que ao longo de 12 anos foi utilizada exaustivamente. E quanto mais você usa, mais você testa, não é? Você testa ao vivo. E aconteceu de, mais ou menos quando a empresa já estava com 12 anos de existência, aconteceu um erro de data num relatório do sistema de contabilidade nosso. A gente tinha uma infinidade de sistemas lá. Quando eu saí da empresa, quando eu vendi a empresa, ela atendia 600 empresas. Não só em Uberaba, na região toda. E aí, esse erro ocorreu no sistema, num relatório de contabilidade, e aí a gente foi atrás para descobrir, e descobrimos um erro raríssimo, um erro muito raro, no cálculo de data. Do tipo, você tem uma data, você soma o número de dias para chegar a uma nova data. Estava dando errado esse cálculo. E a gente descobriu um erro numa rotina que já funcionava há mais de uma década. Esse cálculo de datas já funcionava há quase uma década e tinha erro. Então eu vou dizer para vocês, você nunca consegue dizer se um programa está completamente livre de erros. É muito complicado.
A confiabilidade como estimativa de falha é uma característica difícil de quantificar com precisão. Quanto maior o nível de confiabilidade exigido, maior o grau de incerteza nas medições. Professor, só rapidinho, perdão te interromper. Mas uma dúvida, era um erro de cálculo na lógica, ou no caso estava acontecendo na hora de, sei lá, enviar esse dado ali errado, porque estava recebendo errado? Como é que era o erro? O erro era um erro de cálculo de data de uma situação muito particular, que naquela data que foi somada, dava erro. Eu não me lembro direito, mas eu acredito que tinha a ver com o ano bissexto. Sabe? Aqueles anos bissextos. De 4 em 4 anos você tem o dia 29, não é? De fevereiro. Sim, sim. É porque o cálculo, ele deve, se não levou em conta o ano bissexto, uma coisa assim. Daí porque tinha um dia a mais ou a menos. Né? Era uma exceção, muito exceção, mas muita exceção. E assim, o cálculo de data, ele considerava ano bissexto. Mas era uma exceção de um ano bissexto que o cálculo não previu. Tipo, saía de um ano bissexto para chegar no outro ano bissexto, alguma coisa assim. Entendeu? Então, realmente, a gente ficou surpreso de conseguir encontrar um erro depois em uma lógica que já estava testada há mais de uma década. Era a mesma lógica, e a gente não mexia mais nela. Né? Ela estava lá completamente imutável. A confiabilidade como estimativa de falha é uma característica difícil de quantificar com precisão. Quanto maior o nível de falha exigido, maior o grau de incerteza das medições. Para exemplificar, Littlewood cita sistemas cuja não disponibilidade, tempo acumulado de não funcionamento, é da ordem de 2 horas a cada 40 anos. Olha só isso. Como garantir, com certeza absoluta, que um novo software atinja tal objetivo? A análise pode ser dificultada por vários fatores, como impossibilidade de replicar em testes as condições reais de uso, falta de dados históricos sobre o uso do software, impossibilidade de gerar dados suficientes para análise estatística. Outro tipo de medição, medidas de disponibilidade. A disponibilidade diz respeito à fração de tempo durante o qual o produto pode ser utilizado. Algumas medidas geralmente empregadas são o MTBF, que é Mean Time Between Failures, ou tempo intermediário entre falhas, ou tempo médio entre falhas. A tradução estava aqui na frente, eu não vi. Ou MTTF, que é Mean Time to Failure, ou tempo médio para falhar. As estimativas de confiabilidade na indústria são realizadas segundo estudos estatísticos e envolvem, por exemplo, estimar funções de densidade e probabilidade. Na maioria dos casos, tais funções possuem como variável independente o tempo. A probabilidade aumenta com o desgaste do dispositivo. A medida mais comumente utilizada na indústria é o MTTF, que pode ser medido por uma função integral. Não vou nem explicar essa função integral para vocês, não vou perder tempo com isso. O MTBF é a medida estatística que, ao contrário do MTTF, não tem relação com o componente em particular, mas sim com o conjunto deles. Por exemplo, quando o fabricante de discos rígidos afirma que o MTBF médio de seus produtos é de 5 elevado a 10 a sexta horas, 5 vezes 10 a sexta discos, um deles poderá falhar após apenas 1 hora de uso. No caso de software, os modelos não devem ter memória. A probabilidade de ocorrência de uma falha não depende do tempo de uso. A rigor, como o software não sofre desgaste, os conceitos de MTTF e MTBF não podem ser aplicados. Tais siglas são correntemente empregadas na área de computação, porém não têm absoluto significado original. Por esse motivo, são distinguidas a partir utilizando-se aspas. Em software, costumamos dizer que MTBF equivale à somatória dos tempos entre falhas, onde cada T corresponde ao pedido de utilização do produto, do início da execução até a ocorrência de uma falha, e N é o número total de falhas. Essa medida é diferente proposta por Prismas, MTBF igual a MTTF mais MTTR, onde MTTR significa Mean Time to Repair, ou seja, tempo médio para correção do problema.
E o MTTF é calculado pela média do número de falhas em relação ao tempo de uso. Matematicamente, ambas as definições são imprecisas. O cálculo não aprecia, por exemplo, o contexto de uso em que a falha ocorre. A contagem de tempo não considera o fato de o software não estar sendo executado. Por exemplo, ao aguardar o usuário, escolher um item de menu ou terminar o atendimento de um telefonema. Então vamos lá agora a classificação das falhas. Existem classificações para defeitos de software que contribuem para a equipe de desenvolvimento tratá-los de uma forma adequada e principalmente aprender a evitá-los, conforme será apresentado ainda lá na frente no capítulo 16. É possível também classificar a manifestação dos defeitos, isto é, as falhas. Um exemplo é a norma americana 1629, que distingue 4 níveis de gravidade de falha. Catastrófica, pode causar destruição ou perda do sistema. Crítica, pode causar graves prejuízos ou danos ao sistema operacional. Marginal, pode causar prejuízo ou dano menor no sistema, resultando em atrasos, perda de disponibilidade ou degradação. Pequena, não é sério o suficiente para causar prejuízos ou danos e é recuperável. Então você pode não só medir o índice de falhas e o índice de defeitos, a questão da disponibilidade, mas pode definir também a classificação das falhas que estão ocorrendo, né? Agora vamos para outro tipo de medida, que é a eficiência. A norma ISO 9126 define a característica de eficiência em 2 subcaracterísticas: comportamento temporal e utilização de recursos. Medidas de comportamento temporal são fáceis de definir, e alguns exemplos são bastante conhecidos, como o número de transações por segundo. A verdadeira dificuldade relacionada a tais medidas é definir o contexto de uso para aplicá-las. Um exemplo foi apresentado na seção 9.8. Ao medir o tempo de resposta de um aplicativo comercial, o volume de dados armazenados não foi considerado durante o teste. Em sistemas críticos, a configuração da plataforma de testes merece o máximo de atenção do avaliador. As medições de uso de recursos relacionam-se com elementos físicos que o software utiliza durante sua execução, como espaço em disco para instalação e operação, volume de tráfego de rede, carga de CPU. Evidentemente, tais medidas dependem outra vez do contexto do uso da aplicação. O que está sendo falado aqui, então? A medida de eficiência depende muito de outros parâmetros externos. É muito difícil você chegar a uma medida para um software, para outro software, fazer comparação entre diversos softwares. Porque os parâmetros externos influem muito nessa medida. Agora, outra medida, a portabilidade. Em geral, utiliza-se a expressão portar um software para indicar que um produto será adaptado para uso em uma plataforma diferente. Por exemplo, portar o editor de texto originalmente implementado para macOS para o Linux. Na norma ISO 9126 foram acrescentadas algumas outras possibilidades. A adaptabilidade reflete o esforço necessário para que um produto seja adaptado à execução em outro ambiente. Essa subcaracterística tem relação assim com a manutenção do código, porém de uma perspectiva particular. A execução de um mesmo produto em 2 plataformas diversas pode apresentar diferenças de operação, como suporte a formatos de dados ou comportamento de funções do sistema operacional. E, finalmente, item 10, a análise dos resultados. Uma vez efetuada uma avaliação de qualidade, utilizando um conjunto de métricas, uma questão pode permanecer ainda sem resposta. Qual o nível global de qualidade do produto? Essa informação pode ser importante para uma decisão gerencial, como aceitar o software em seu estado atual ou efetuar correções, ou classificar concorrentes para decidir uma compra, no caso de uma licitação. Sintetizar todo o conjunto de dados obtidos em uma informação única, como aceitar ou não aceitar, não é um problema simples. Os diferentes stakeholders podem ter necessidades não compatíveis. Enquanto para um operador a usabilidade pode ser o fator mais importante, para um gerente é possível que a confiabilidade do produto seja primordial. Mesmo que a visão de uma única pessoa seja adotada para o julgamento,
o que pode representar uma decisão mais política do que técnica, é preciso especificar como as diversas medidas individuais são combinadas para fornecer um único resultado final. Uma maneira de contornar essa dificuldade é apresentar todos os resultados. Isso pode ser feito normalizando os resultados de todas as métricas e apresentando-as em uma única escala. A normalização é muito simples e corresponde a essa fórmula aí. E aí está explicando que você chega a um gráfico que você pode comparar todas as métricas. Aqui está as maneiras de apresentação gráfica das medições, onde a gente tem a bolinha branca como produto A e o quadradinho preto como produto B. O gráfico à esquerda é o mais tradicional. Cada coluna apresenta o resultado de uma medição para cada um dos produtos. O gráfico à direita é conhecido como gráfico de Kvyat. Embora talvez permita uma comparação mais intuitiva, pode parecer mais confuso para um grande número de valores. Os gráficos permitem que o analista consulte ao mesmo tempo o valor individual de cada medida e tenha uma visão de conjunto dos resultados. Contudo, para uma avaliação contendo dezenas de métricas, pode continuar sendo difícil comparar dois ou mais produtos, ou mesmo estabelecer uma conclusão final para um produto único. É possível resolver isso combinando matematicamente os resultados das medições individuais. Uma primeira abordagem mais simples consiste em utilizar métricas ponderadas. O avaliador pode atribuir uma noção de importância para cada medida, utilizando uma escala numérica de maneira semelhante ao que se faz em lógica nebulosa, para tratar variáveis linguísticas. Uma segunda abordagem consiste em modelar a situação como um problema de decisão multicritério. As duas alternativas são brevemente descritas a seguir. Então é o seguinte, você tem várias métricas que podem ser utilizadas para comparar o software. Você pode simplesmente somar esses números. Então você soma as 5 bolinhas, dá um número qualquer. Você soma os 5 quadradinhos, dá um outro número. E aí você pega qual o número está maior. Ah, mas acontece que o grau de importância de cada métrica dessa é diferente. Então você estabelece peso para cada métrica dessa, e aí você multiplica cada métrica pelo peso, depois soma esses resultados para ter um número. Essa é uma maneira de fazer. E é isso que vai ser apresentado agora, combinando métricas por ponderação. O próximo passo para calcular o resultado único por ponderação consiste em atribuir graus de importância para cada característica de software. Isso pode ser feito comparando métrica por métrica ou hierarquicamente, seguindo o modelo apresentado na figura 11.3. O grau de importância é escolhido pelo avaliador usando expressões, adjetivos, em linguagem natural, tais como muito alto, alto, baixo. E aí você mapeia qualitativamente e quantitativamente o grau de importância de cada métrica. Criar a correspondência entre expressões em linguagem natural e número é um assunto que pode ser trabalhado também em lógica nebulosa, mas aí eu nem vou entrar nesse assunto. No caso de um modelo hierárquico de qualidade, com muitas medições, pode ser útil classificar as características e subcaracterísticas separadamente. O resultado dessa etapa é a classificação de tais elementos de maneira semelhante à apresentada na tabela 12.5. Então, exemplo de classificação das medidas possíveis. Então, aqui no caso, a métrica mais importante para essa metodologia é a porcentagem de arquivos recuperados após falha. Tem peso 9. Depois vem a clareza da interface com peso 7. E depois vem as velocidades de resposta para a tarefa X com peso 3. E aí você coloca tudo isso dentro dessas somatórias para chegar à normalização. Uma outra maneira. Média ponderada. Isso, você chega numa média ponderada, no final das contas. É a forma da média ponderada. Agora, você pode combinar métricas via AHP, Analytical Hierarchical Process. Foi criado para resolver problemas de decisão multicritério, isto é,
tomada de decisão envolvendo uma série de fatores cujas importâncias relativas podem ser diferentes. Trata-se de um método extensivamente utilizado na literatura. Alguns exemplos de seu uso são análises e justificativas de implementação da norma ISO 9000 em empresas, a avaliação e o projeto de requisitos de robustez de software ou a avaliação de tamanho de software por pontos de função. O método exposto na seção apresenta uma peculiaridade. Quando se atribuem os pesos para as medidas, estabelece-se uma relação de importância que é transitiva. Por exemplo, comparando-se as métricas, obtém-se esses dois fatos. Então, deduz-se que M4 é maior que M3. Mas o que aconteceria se, por exemplo, um avaliador desejasse que M4 e M3 tivessem o mesmo grau de importância? Matematicamente, essa condição não é lógica. Contudo, na prática, normalmente é preciso considerar a possibilidade de um certo grau de ambiguidade ao comparar dezenas de itens diferentes. Aplicando o método AHP a software, os diversos critérios de decisão são comparados 2 a 2. Essa maneira de proceder é mais intuitiva e simplifica a tarefa de um avaliador. Como feito anteriormente ao quantificar a importância dos critérios, a comparação entre medições é realizada utilizando adjetivos. Da mesma forma, você coloca aqui a importância de cada métrica e um peso numérico para elas. Os valores pares de 2 até 8 podem ser utilizados como gradações intermediárias pelo avaliador. A comparação entre todas as características resultará numa matriz A, cujos componentes são dados dessa forma aqui. Aí você tem uma matriz enorme. Observando a matriz, o valor 5 na posição 1.3 indica que a característica C1 é de importância maior que a característica C3. E assim vai. É muita matemática, e essa matemática toda eu não vou entrar em detalhe, não. Vou ler a última frase para encerrar o negócio. Como mencionamos antes, é possível que exista inconsistência na matriz. Por exemplo, um avaliador pode decidir uma relação de importância circular entre as métricas. Essa relação é absurda, pois uma métrica M1 não pode ser mais importante que ela mesma. É possível medir o grau de inconsistência de uma matriz através dessa fórmula aqui. Bom, vocês viram que essa AHP é muita complexidade para você comparar software. A gente pode trabalhar com essas outras medidas aqui de métricas por ponderação, que é muito mais tranquila e com certeza a gente consegue um resultado bem adequado. É aquela história, quando você torna a metodologia para o trabalho que você está fazendo complexa demais, você acaba gastando mais dinheiro com ela, mais dinheiro com a metodologia do que com o trabalho que você precisava fazer. E eu espero que ela tenha acrescentado para vocês conceitos importantes sobre algo que, pelo que eu entendi, vocês ainda não tinham visto, né? Métrica para precisão, métrica para portabilidade, métrica para tamanho do software, complexidade do software. Vocês têm aqui todo o arcabouço necessário para o dia que vocês forem chamados a montar alguma metodologia de métricas nas empresas que vocês forem trabalhar. Algum comentário? Muita matéria, né? Não, essa disciplina é muito teórica, mas a gente faz de uma forma que os assuntos vão sendo analisados aos poucos. As tarefas são interessantes e não são muito gigantescas. As tarefas, inclusive falando nisso, tem tarefa hoje. Hoje é dia 11/5 e a atividade prática é a respeito da aula anterior. Na aula anterior a gente falou sobre metodologias ágeis. O conteúdo sobre metodologias ágeis apresentado descreveu para a gente XP e Scrum. A gente falou sobre essas duas metodologias ágeis. Pesquise na internet outras metodologias ágeis que existem ou existiram. Descreva em um texto e anexe o PDF a essa atividade. É só isso. Uma pequena pesquisa sobre metodologias ágeis. Algum comentário sobre a tarefa?
Não, beleza, professor. Não, por enquanto. Muito bem. Então, essa é uma atividade para ser realizada em sala. Portanto, vocês têm ainda 2 horas para realizar essa tarefa, elaborar o texto com a metodologia ágil que vocês encontraram, que não seja XP nem Scrum. Alguma outra que vocês encontrem na pesquisa de vocês. Elaborem um texto, salvem em formato PDF para mim lá no Moodle e pronto. Estão livres. Até terça que vem. Eita. Caso vocês precisem de mim, eu estou aqui até as 10h30, tá?